Bom, tá escuro, eu vou dar boa noite já, né? Ainda não deu 6 horas, mas para a gente aqui já está no breu. Boa noite, igreja. Como eu disse de manhã, eu peguei aí uma negociação, contratei um advogado, já negociei com o Rafael, porque eu vou roubar hoje um dos temas da série do Rafael. Vocês sabem que ele está falando sobre os profetas menores e tem os direitos autorais aí de ministrar sobre isso aqui na igreja. Claro que é brincadeira, mas eu vou roubar Miqueias para mim, tá? Então hoje nós vamos ter o nosso tempo aqui baseado no livro de Miqueias. Convido você a abrir a sua Bíblia em Miqueias, capítulo 6. Miqueias, capítulo 6. E desde o ano passado, quando a gente fez aqui as aulas dos profetas menores, eu já estava com Miqueias engatilhado. E agora chegou então a hora, porque foi uma história que me tocou e continua me tocando muito, algumas coisas desse livro. E, para mim, Miqueias poderia muito bem ser adaptado para Hollywood. A riqueza literária desse livro, a profundidade da mensagem do profeta, para mim isso tudo caberia perfeitamente numa linda adaptação nas telonas, né? Até porque a gente está falando de um relato de 2.500 anos atrás, que apresenta lições assustadoramente atuais. E se acontecesse, não sei se estamos sendo transmitidos aí para a internet, de repente alguém lá de Hollywood está me assistindo, se alguém acatar a minha sugestão, com certeza nós teríamos um daqueles filmes que os críticos gostam de dizer que são verdadeiros socos no estômago. Já ouviu essa definição? Que é aquele que a gente assiste, fica preso ao filme e ao mesmo tempo aquilo dói, é indigesto, escancara uma realidade que esmaga, mas que às vezes está tão perto da gente que a gente não percebe. Eu sei que é um pouco paradoxal a gente pensar assim, mas você sabe, tem filmes que são assim, que emocionam e chocam, escandalizam e tocam. Histórias que impactam, emocionam, marcam a nossa vida. Até onde eu sei, não existe nenhum projeto em Hollywood para fazer essa adaptação para os cinemas. Então eu estou pedindo uma licença para vocês e eu vou fazer a minha adaptação de Miqueias. Hoje eu vou apresentar o filme de Miqueias para vocês. E eu preciso de uma colaboração, que é você, aí onde você estiver, seja aqui presencialmente, seja na sua casa, que você tente viajar nas imagens comigo, porque eu acho que o livro de Miqueias entrega muitas imagens, ainda que seja puramente escrito, a palavra escrita. A gente não tem uma Bíblia ilustrada normalmente com as imagens de Miqueias, mas para mim é muito visual o que o profeta traz. Então, na sua mente, aí você que tem uma boa imaginação, começa a tentar visualizar essas cenas desse filme. E também conto com a compreensão de vocês. Até uma dica para quem está em casa, se puder ficar com a Bíblia na mão, porque a gente vai voltar várias vezes no livro, procurar um versículo aqui, outro lá. Então, fique com a Bíblia na mão, que é mais ágil, mais fácil. E o tema dessa nossa jornada, dessa nossa história, é o Deus incomparável. O Deus incomparável. Nós vamos aprender sobre a justiça e a misericórdia de Deus, baseado no livro de Miqueias. Vamos ler então do capítulo 6, do versículo 1 até o 8. Diz assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho te feito? Com o que te enfadei? Responda-me.
Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheçam os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante ao Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Primeira cena do nosso filme. Estamos num tribunal. É dia de julgamento. O povo do Senhor está no banco dos réus. O justo juiz julgará Israel. Miqueias, como profeta, é o autor da ação, o mensageiro da justiça. Ele demonstra que a nação há muito se distanciou da vontade de Deus e que chegou a hora de ser cobrada, de responder por essa rebeldia contra a lei do Senhor. A audiência tem início e Miqueias é quem começa a conduzir a primeira etapa do julgamento. É ele quem intima, no versículo 1, o réu a ficar de pé e defender a sua causa. Ouvi agora o que diz o Senhor: levanta-te, defende a tua causa para os montes. Silêncio. É a primeira oportunidade que o povo tem de se defender e o que vemos é silêncio. Não há respostas. Diante desse silêncio, o profeta então chama as testemunhas. Está formando o tribunal. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. As testemunhas, os montes, os fundamentos da terra são chamados para testemunharem o julgamento do povo de Deus. Os montes que no passado testemunharam no Monte Sinai a entrega da lei, agora hão de confirmar que Israel não cumpriu os decretos de Deus. O Senhor estabeleceu um fórum cósmico, digamos assim, de testemunhas para confirmar o que hoje nós sabemos muito claramente: a aliança não foi cumprida por Israel. E entre os versículos 3 e 5, nós vemos então o discurso inicial do mensageiro. Começa com uma pergunta. E essa pergunta traz por trás uma certeza. Deus está convicto de que o povo está cansado dele. Povo meu, o que tenho feito? A pergunta não é de Deus para o povo se vocês cansaram de mim. Ele já está dizendo: povo meu, o que eu te tenho feito? Com o que te enfadei? O que eu fiz para vocês se cansarem de mim? Deus tem essa certeza porque o comportamento do povo mostra um enfado com as coisas dele. O Senhor está questionando se as exigências da aliança estavam muito altas. Está questionando por que é impossível para Israel querer se relacionar com o seu Deus. Semana passada o Rafael falou sobre Oséias e trouxe aqui essa reflexão que acontecia no Reino do Norte, em Israel, da dificuldade que eles tinham de entender que só Deus é o único Deus. E eles traziam deuses pagãos, deuses dos povos vizinhos, era uma verdadeira prostituição espiritual.
E Deus quer saber por que você não se relaciona só comigo. Qual é o problema? Eu estou te cansando? Está difícil para você caminhar comigo? E o versículo 3 termina com uma nova intimação. Responda-me, povo. Responda. Por que se cansaram de mim? E mais uma vez, o réu silencia. O próprio Senhor, então, por meio de Miqueias, resolve lembrar alguns momentos importantes dessa relação, dessa aliança que foi firmada. Ele lembra que ele sempre cumpriu a sua parte no pacto. E o que Miqueias aponta nesse discurso, que vai do versículo 3 até o versículo 5, é que Deus cumpriu a sua parte, mas o povo era ingrato, e o povo tinha memória curta. A nação se esqueceu de Deus e das maravilhas que ele fez no passado. Não se lembrava mais das maldições que ele transformara em bênçãos. Por isso que ele cita o caso de Balaão. O profeta lembra que o Senhor conduziu o povo de Sitim até Gilgal. E sabe o que isso significa? Que ele conduziu o povo desde o momento em que eles saíram do Egito até o primeiro acampamento deles na terra prometida. De Sitim até Gilgal. Eu fui convosco, povo. Por que estão cansados de mim? Não aguentam mais se relacionar comigo? Estão enfadados? O que eu fiz de mal para vocês? Responda-me, Israel. A resposta, já que Israel silenciou, vem do próprio mensageiro. É Miqueias que usa um discurso retórico nos versículos seguintes, fazendo as vezes do povo. E Miqueias mostra nos versículos 6 e 7 o nível de comprometimento que os israelitas queriam ter com o seu Senhor. Não era nada relacionado à pessoalidade, à intimidade, a relacionamento. O que o povo queria era uma relação superficial, interesseira, baseada em posses e barganhas. O que o povo está perguntando ali, por meio do próprio profeta Miqueias, é o seguinte: é sacrifício que o Senhor quer? A gente faz. É dinheiro, é ofertas que o Senhor deseja? A gente entrega. É como alguém que às vezes está com uma dívida, não paga durante um bom tempo aquela dívida, e quando a pessoa é cobrada, ela abre a carteira cheia de altivez e fala assim: quanto é que eu estou te devendo? É mais ou menos esse o tom que Miqueias dá. Que o povo pensa dessa forma. Quanto é que eu estou te devendo, Deus, então? Vamos acertar a nossa aliança aqui, já que a gente está em julgamento. Fala logo, quanto eu estou devendo, Deus? A religiosidade destruiu a nação escolhida. A lei não foi dada a Moisés para ser um peso, não foi dada para ser base de trocas, de bênçãos, de benefícios. O propósito de Deus sempre foi cuidar e proteger o seu povo, relacionar-se com ele. E antes mesmo que o juiz apresentasse o despacho, a sentença, que vem a partir do versículo 9. No versículo 8, nós vemos que Miqueias compreendeu 700 anos antes o que Jesus deixou muito claro no Sermão do Monte. O que importa não é o que a gente faz, é como a gente está por dentro. Por isso, no versículo 8, Miqueias mata a charada e fala assim: o que Deus sempre quis do seu povo é que o povo pratique justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias está dizendo que Deus nunca exigiu um regimento sem propósito. Não é questão de religiosidade, é relacionamento. É caminhar com Deus de tal forma que isso venha a influenciar o seu relacionamento com o próximo. O povo deveria saber essa resposta, mas estava perdido em suas escolhas,
estava perdido em seus caminhos. A cegueira espiritual levou Israel a oferecer qualquer coisa a Deus, menos o mais importante, um coração comprometido com o eterno. Porque isso sim levaria o povo a um comportamento correto. E aí, na imagem do filme que nós estamos rodando aqui, a câmera flagra um Israel resignado, cabeça baixa, pernas trêmulas, as mãos inquietas. Não dá para entender direito se Israel está impaciente, se está embebido em remorso, ou se está temeroso de uma provável condenação que se aproxima. Numa outra tomada, nós vemos o juiz com um semblante imponente, firme. Miqueias se senta. Talvez suado, aflito, e tudo isso é no nosso filme, tá, gente? Esses detalhes não estão na Bíblia. Talvez suado, aflito. Ele tinha a exata dimensão de como o seu discurso foi contundente. Abaixa a cabeça, sustenta os cotovelos sobre os joelhos, com as mãos cobre o rosto. E aí o nosso editor de imagem e de fotografia lança um clarão na tela e você não vê mais o julgamento. Quando a cena volta, a gente está conhecendo então a trajetória do personagem dessa história, Miqueias. Cena 2, o profeta e sua mensagem. Quando o clarão desaparece, não estamos mais no tribunal, mas sim num campo. Estamos em Morosete. E você pode deixar aí a sua Bíblia aberta agora no capítulo 1 de Miqueias. Morosete, cidade natal do mensageiro de Deus. Muito provavelmente, Miqueias vinha de uma família temente a Deus. Afinal, o que significa o seu nome? Quem é como o Senhor? Ou quem é como Yahvé? Quem é como o Senhor? Os pais já deram esse nome para Miqueias e isso já representa o seu ministério profético. E conforme nós lemos no versículo 1 do capítulo 1, Miqueias profetizou sobre Israel e sobre Judá entre 750 e 686 a.C., já que ele profetizou nos dias de Jotão, que foi um mau rei, de Acás, que foi o pior, não foi nem digno de um enterro, e de Ezequias, um rei que restaurou Judá. Miqueias saiu de uma cidade rural para profetizar nas populosas Jerusalém e Samaria. A exemplo de Amós, então, Miqueias era um camponês, era um caboclo metendo o dedo na ferida da nação. Morosete, naquela época, não tinha relevância para Judá. Hoje até dizem que é uma cidade próspera, onde era Morosete, mas naquela época, apesar de ser uma região agrícola que produzia cevada e outros itens, não era de imponência, de grande relevância para a nação. Ficava perto de Gate, terra dos filisteus. Então eu já imagino quantas histórias de batalhas, de tensão, Miqueias não cresceu ouvindo. E quantas lições de livramento ele não carregava na sua memória. Miqueias então profetizou sobre os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. A situação no reino do norte, nós já sabemos que semana passada o Rafael falou sobre Oséias, e é bom dizer que Oséias era contemporâneo de Miqueias. E para mostrar que Deus ali estava levantando uns caras para apontar o dedo na ferida mesmo, o outro contemporâneo de Miqueias e Oséias era Isaías. E é interessante observar como Deus usa Oséias no reino do norte, Miqueias nos dois, e Isaías mais para o sul. Tem para outras nações até, para tal, mas um pouco mais para Judá. E Isaías tinha livre acesso aos palácios, era um cara de família nobre, então ele profetizava para as autoridades. Já Miqueias era um cara do povo, era um cara agrícola, um camponês, um caipirão na cidade grande, que falava e conhecia muito bem o povo. Por isso, quando nós lemos os versículos 6 e 7 do capítulo 6, fica fácil de entender por que Miqueias compreendia o coração da nação. Ele era um cara do povo, ele ouvia, ele sabia o que acontecia ali.
Não há muitos registros sobre a história ou o chamado de Miqueias. Mas, pelo versículo 1 do capítulo 1, nós temos uma certeza. O chamado dele veio da parte de Deus. E isso vale uma cena do nosso filme. A palavra do Senhor, como diz no versículo 1, chegando a Miqueias por meio de uma visão. Reparem que o profeta é um instrumento de Deus na narrativa bíblica. O foco não está nele, não está no canal de transmissão da mensagem, mas está na palavra de Deus ao seu povo, da qual Miqueias é o mensageiro, é o instrumento usado pelo Senhor. Deus toma a iniciativa de se manifestar ao seu povo. E o livro de Miqueias é composto por profecias isoladas que, posteriormente, alguns entendem até que pelo próprio Miqueias, foram organizadas. E por isso, se alguém aqui quiser depois ler, estudar o livro de Miqueias, a leitura não pode ser de forma uma narrativa crescente, porque não necessariamente uma coisa vai puxando a outra. São 3 blocos principais de profecia, capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 3 a 5, capítulos 6 e 7. E fica até uma sugestão que eu não dei pela manhã. Gente, essa semana, enquanto eu estava estudando, eu ouvi umas 3 vezes o áudio, a Bíblia falada de Miqueias, do livro de Miqueias. Dá 26 minutos mais ou menos. Tem no YouTube, na versão da Bíblia Mensagem. Eu esqueci como é que se chama, Bíblia falada. Mas se você colocar Miqueias, vai aparecer a versão da Bíblia Mensagem no livro de Miqueias. Na versão da Mensagem, que é uma versão assim, uma paráfrase bem fácil de entender, e para você que é mais nerdzinho aí, quem faz a dublagem é o dublador do Homem de Ferro. Tá? Então ele fez toda a Bíblia Mensagem, então é muito legal, você entende muita coisa se fizer essa como é que se chama? Essa ouvida. Você entendeu o que eu quis dizer, né? Então, é dividido nesses 3 blocos de profecias. E todos esses blocos começam com ouvi. Versículo 2 aí, ouvi todos os povos. Se você vai no capítulo 3, versículo 1, começa com ouvi. Então é a forma que Miqueias indicava o início da sua profecia. E mesmo sendo 3 profecias distintas, eu quero aqui sintetizar, porque a gente não tem tempo para aprofundar no estudo do livro, mas sintetizar para passar para vocês a ideia central do livro. E quando a gente para pensar a ideia central do livro, a gente entende algo muito profundo. A nação está errada, porque a relação do povo com o seu Deus está errada. E na nossa cena do filme, diante dessa constatação de que a nação está errada porque se relaciona com Deus de forma errada, o profeta está de joelhos, chorando copiosamente em seu quarto. Não é um simples lamento, é um pranto da alma. E você deve estar falando assim, o cara está exagerando. Lê aí o versículo 8 do capítulo 1. Por isso, lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes. E aí, mais uma vez, eu fiz o exercício do YouTube. Coloca lá no YouTube, quando chegar em casa, fala assim, som do chacal. Você vai ver que é meio que um lobo gago. Tá? Porque o chacal é tipo uma raposa, é uma espécie de uma raposa, é a família dos cães. Aí. E ele faz um som tão estranho, é um uivo, mas um uivo feio, não é aquele uivo bonito que a gente está acostumado dos lobos, não os cachorros do vizinho, que aí é meio chato, mas não é aquele uivo que tu fala assim, o uivo é bonito, esse cão, esse lobo, é um uivo feio. E era assim que Miqueias se via diante desse cenário. Eu estou chorando, eu estou lamentando, eu estou fazendo esse uivo da minha alma, esse som feio, porque eu não consigo mais me expressar diante do pecado que assola o meu povo. Por isso ele está de joelhos, por isso ele pranteia com a sua alma. O pecado do povo havia gerado já, no decorrer do livro de Miqueias, a condenação do reino do norte. A ferida de Samaria era incurável. Versículo 9 diz assim, porque as suas feridas são incuráveis, e o mal já chegou até Judá.
Então, o reino do norte, Samaria já estava condenada. Jerusalém, Judá, caminhava na mesma direção. A capital de Israel, Samaria, seria transformada em um monte de entulhos, como você pode ver no capítulo 1, versículo 6. E se Jerusalém, Judá, não se arrependessem, iriam para o mesmo destino, como diz o capítulo 3, versículo 12, que fala que até o templo se transformaria em ruínas e cresceria mato no meio deles. Era isso que Miqueias estava trazendo. Vocês podem fazer a religião perfeita, mas se vocês não se relacionam com Deus, isso não vale de nada. E vocês estão cheios de pecados, porque vocês não se relacionam com o Deus de vocês da maneira correta. Mas afinal, talvez você esteja curioso. O que o povo de Deus estava fazendo de tão errado? Terceira cena, a corrupção da nação. E a terceira cena do nosso filme começa com algumas tomadas gerais das grandes cidades de Jerusalém, de Israel e de Judá. Miqueias agora vai ficar um pouco fora de cena para podermos conhecer o contexto do povo na época. As imagens gerais, então, vão percorrendo ruas de Jerusalém. A gente vê, então, um fim de tarde em Jerusalém, muita gente na rua, muita gente conversando, aquela bagunça toda, comércio pujante, animais, frutas, grãos, tudo sendo vendido, comercializado naquela falação toda, gente animada, fim de tarde. E a câmera vai correndo pelas essas ruas até chegar nos palácios. E nos palácios, nós vemos luxo. Nos palácios, nós vemos um contraste das ruas pobres com a riqueza dos poderosos. Nos palácios, nós vemos imagens feitas por mãos humanas. Nós vemos esculturas, altares. Nos palácios, nós vemos um banquete. Muito vinho, riso, alegria. Os personagens que estão nesse palácio não são identificados pelo nome no livro de Miqueias. Mas eles representam as autoridades políticas, as autoridades que tinham o poder em suas mãos na Judá daquele tempo. A lua já brilha no céu. Terminado o banquete, um dos príncipes desse palácio vai para a cama, vai se deitar. O pessoal dormia cedo na época. Ele deita na cama, vira de lado e não fecha os olhos. Embora ele se prepare para dormir, ele está apreensivo, concentrado, pensativo, tem um olhar compenetrado. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, essa pessoa está planejando algo? Esse príncipe estava assim. O que tirava o sono desse príncipe? Miqueias, capítulo 2, versículos 1 e 2, mostram o que esse homem estava pensando. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Amanhã não será um dia qualquer para esse príncipe. Com o perdão da expressão, e essa é uma frase meio do Dudu aqui na igreja, ele estava aí de manhã, eu já falei para ele, amanhã é dia de maldade. Ele planeja como prejudicar outras pessoas. Ele maquina o mal. Ele pensa como é que ele pode destruir alguém para ter benefícios. A política da nação está corrompida. E o capítulo 3, de 1 a 3, vai mostrando que isso é geral. Que eles fazem o mal, e aí já vai incluindo os juízes também, diligentemente. Não se trata só de deixar de fazer o bem. Eles amam o que é errado. O que é certo é perseguido em Judá.
A metáfora que Miqueias usa no versículo 3 do capítulo 3 é que eles comem a carne do povo, arrancam a pele, esmiuçam os ossos e repartem como para a panela e como carne no meio do caldeirão. São lideranças canibais, sanguinárias, que só tendem ao mal. É algo incontrolável. Mas alguém precisa julgar esses homens. Alguém precisa condenar essas autoridades. Por isso, nosso próximo corte é no judiciário, é nos tribunais. E o cenário também é desanimador. Miqueias 3:11 mostra que os juízes estavam corrompidos. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno. É o que diz. O dinheiro estava mandando. A injustiça social era a tônica da Jerusalém daquele tempo. Não havia justiça na nação. Se você ler depois o capítulo 7, versículo 3, você vai ver que o crime está organizado em Israel. É uma instituição. A nação peca diligentemente. E o que significa diligentemente? Em ética, significa que é a virtude de um homem em perseguir um objetivo na sua vida. Isso significa que eles fazem o mal, eles pecam diligentemente, que o mal é o objetivo, é o propósito da vida deles, e eles amam isso, eles se orgulham disso. Os juízes, as autoridades, faziam tudo cuidadosamente, eles planejavam cada ação deles. É impossível não lembrar dos meus filhos quando eles escondidos vão até a geladeira. A gente percebe, a gente sabe, a gente pode estar deitado no quarto, dando uma descansada num domingo à tarde, que a gente já começa a ouvir passos estranhos na cozinha. E, de repente, a gente ouve a geladeira abrindo. E aí, a gente já imagina a cena, vai até a sala, dá uma olhada, não tem ninguém vindo mesmo. E aí pega o pote de Toddy, enfia a colher e sei lá quantas colheres somem ali naquele momento. Eles estão fazendo tudo cuidadosamente para não serem descobertos. Mas aí, a gente tem uma mãe justa, que encontra os rastros deles pelo chão. Porque eles fazem tudo cuidadosamente, eles guardam direitinho, eles lavam a colher, mas sempre fica aquele pozinho do Toddy no chão da cozinha, né, João? E é tudo assim muito bem arquitetado, e assim como os juízes de Judá naquele tempo, eles arquitetavam cuidadosamente para serem descobertos. Mas tal como meus filhos não conseguem acobertar, porque a corrupção deles é muito escancarada. Tem que ter muita cara de pau, porque todo mundo sabe que as balanças deles não estão reguladas. Todo mundo sabe que a régua deles não é reta. Eles não julgam adequadamente. Se não há solução na política, se não há solução na justiça, vamos correr para a religião. Afinal, na religião está a reserva moral da nação. Ali devem estar os homens de fé, incorruptíveis, pessoas que não se dobram na sociedade, ao sistema, e é tudo aí que você está acostumado a ouvir. Pessoas que se relacionam com Deus. Mas Miqueias 3:5 mostra que os profetas fazem errar o meu povo. Por que os profetas faziam o povo errar? Porque eles davam as profecias de acordo com o que pagavam para eles. Só estavam preocupados com grana. Na sequência do versículo 11, que nós já lemos, os sacerdotes ensinam por interesse, os profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal vai acontecer. Afinal, eles são os profetas, afinal, eles são os sacerdotes, e se eles estão na causa, Deus não vai tocar, porque eles estão protegidos. Só se preocupam com o dinheiro, só se preocupam com o lucro. Nem sacerdotes, nem profetas se salvavam.
Mas aí vale uma rápida pausa nesse cenário para dizer que Deus tinha os seus fiéis. Deus tinha aqueles que não se curvavam e não se dobravam. E a gente lê uma linda conclusão de Miqueias no versículo 8 do capítulo 3 acerca de si próprio. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Eu estou cheio de Deus. Eles estão cheios de interesses. Eles estão cheios de religiosidade. Eles só buscam o dinheiro. Mas eu estou cheio do Espírito do Senhor. E não vou me dobrar, eu não vou me curvar, eu não vou aceitar essa corrupção. E o dever de um profeta no Antigo Testamento era sempre apontar para a lei e apontar para o que o povo estava errando. Se alguém ainda tem aquela visão de que o dever do profeta era prever o futuro, isso era uma das características que Deus dava a alguns. Mas, em geral, era mostrar a lei e falar assim, vocês estão errando. Miqueias, então, está dizendo, eu perseverarei, eu manterei firme diante do que está acontecendo. Eu não me curvo, eu não me dobro, eu não me corrompo. Eu vou manter a minha índole intacta e o meu relacionamento com Deus intocável. É isso que Miqueias está falando. Mas Miqueias era uma voz. Naqueles tempos Deus levantou também Isaías, Oséias, mas ele era uma voz. E o resto do povo, o que faria? Se não tem solução na política, se não tem solução na justiça, se não tem solução na religião, e é sempre importante dizer que a política de Judá aproximava e contava como uma coisa só, religião e política, mas se não tem ninguém que se salve aqui, qual é a solução? Tranquem-se todos em suas casas e salvem a sua família. Porque daqui para fora está tudo ruim, mas aqui a gente ainda cuida. Será que isso daria certo? Miqueias, capítulo 7, versículo 6. O filho despreza o pai. A filha se levanta contra a mãe. A nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Nem as famílias estavam ilesas. Havia rebelião e descontrole nos lares também. O que se avizinhava era um colapso total, era a falência da nação, inversão de valores. O lugar que deveria ser de acolhimento e paz foi transformado em um campo de ódio e guerra. E eu imagino que você, talvez nesse momento, já esteja chegando à mesma conclusão que eu. E talvez já esteja chegando à mesma conclusão que Miqueias. Ninguém presta. Ninguém se salva. Todos estão corrompidos. Miqueias 7:2 diz o seguinte: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Miqueias olha para a sua sociedade e chega a essa conclusão. Não tem um reto, não tem um justo. A consequência não poderia ser outra, senão o juízo de Deus. E aí a gente volta para a cena do julgamento, a cena de sentença, a imagem que abrimos no nosso filme. E eu sei que até agora você já está então contextualizado com o profeta e sua mensagem. Você já está contextualizado com a corrupção da nação. Falta a gente entender quem é o juiz. E embora, como eu já falei, são blocos distintos de profecia, eu quero pedir para você voltar no capítulo 1, para você ter noção de quem é esse Deus que está chegando para o julgamento. Não é o julgamento do capítulo 1, mas o Deus é o mesmo. Quem é esse Deus? Capítulo 1, versículos 3 e 4. Descrevem esse Deus incomparável, chegando da seguinte forma: porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo deles se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo.
como as águas que se precipitam num abismo. Olha o tamanho desse Deus que está chegando para julgar a nação. Olha quem é esse Deus incomparável que se aproxima para o julgamento. Um Deus que quando pisa, os montes abrem. Você já pisou naquela lama que parece que está seca, você pisa e abre aquele buraco e vai lama por todo o seu sapato? É assim Deus andando sobre os montes vão se abrindo. Diante do seu poder, verdadeiros abismos se abrem a cada passo. E é esse Deus incomparável, poderoso, gigantesco, que a nossa mente não consegue alcançar, que chega para julgar o seu povo. Os montes, as colinas, os fundamentos da terra já testemunharam contra o povo. Eles viram o que aconteceu nesse tempo todo. Miqueias também já concluiu a sua exposição. O povo segue cabisbaixo. Então, voltamos lá para o capítulo 6, porque se você depois quiser ler com calma, dos versículos 9 a 16, a gente vê a sentença do Senhor. O castigo que foi dado a Israel diante dos seus pecados. Deus lista alguns desses pecados, só alguns, no versículo 12. Os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras. E a língua deles é enganosa na sua boca. E no versículo 13, então, vem a sentença. Assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. O povo semeou violência, colherá violência. O povo trabalhou na injustiça, e agora serão injustiçados, serão saqueados, serão roubados. A Babilônia virá para destruir Judá. O povo se corrompeu com riquezas. Queriam tanto que o texto continua dizendo que eles ficarão insaciáveis. Eles podem comer que eles não vão se fartar. O povo foi ingrato. E vai deixar de ver as bênçãos do Senhor. Samaria já havia sido condenada. E esse capítulo termina com a promessa do cativeiro para Jerusalém. O povo silencia. O profeta chora. E o juiz bate o martelo. Se a história terminasse assim, ninguém poderia lamentar que o filme é triste. Fala a verdade. Deus exerceu a sua justiça. O povo mereceu. Não podemos dizer que Deus foi injusto, que o final decepcionou. O povo mereceu. Ninguém pode acusar Deus de ser vilão nessa história. A lei não foi cumprida. E ele, como justo juiz, julgou. Havia uma aliança que não foi honrada. Mas o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. E a nossa história é uma história de reviravolta. É uma história que dá margem a recomeços. Ao mesmo tempo que traz uma preocupação sobre o julgamento, nos traz uma esperança. Depois desse julgamento, Miqueias, como qualquer mortal, como qualquer um de nós faríamos, pranteou. No capítulo 7, versículo 1, ele resume a sua condição. Ai de mim, que desgraça a minha. Na sequência, ele continua lamentando o cenário, condenando os pecados do seu povo e vislumbrando o triste futuro que se aproximava. Estamos na quinta cena. Há esperança. Samaria destruída pelos assírios. Jerusalém, em breve, nas mãos dos babilônicos. Os grandes reis sucumbiram. As poderosas cidades não poderiam oferecer qualquer possibilidade de salvação. Mas Deus tinha um plano. E em Miqueias, capítulo 5, de 2 a 5, nós vemos esse plano. E tu, Belém Efrata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. E este será a nossa paz. De uma pequena cidade, de Belém, viria o líder perfeito para Israel, para ajudar aquele que é sobre tudo e sobre todos, aquele que é de eternidade em eternidade. E essa é a melhor tradução para o versículo 3, quando fala dos tempos antigos, é de eternidade em eternidade. Aquele que é poderoso, aquele que é rei, profeta e sacerdote, Cristo, que reina em majestade, e em quem todos vivem em segurança, pois a sua grandeza alcança até os confins da terra. Ele que nos traz a paz é a esperança de Israel. Ele que nos traz a paz é a esperança para a minha e para a sua vida. Deus é justo, mas também é rico em misericórdia. Ele julgou, condenou, mas não abandonou o seu povo. Viria aquele que seria capaz de cumprir em si toda a lei que Israel não foi capaz de cumprir. Nós conhecemos a história. Miqueias creu. Ele não viu o rei que veio de Belém, mas ele creu. Ele confiou na palavra de Deus. E ele demonstra essa fé futura em coisas que hoje nós vemos claramente, mas que ele enxergava parcialmente. Mesmo assim, Miqueias descansou, porque confiava no Deus incomparável. No capítulo 7, versículo 7, o profeta resume essa sua postura e nos dá 3 importantes lições. Miqueias 7,7 diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Fique atento ao Senhor. Espere em Deus, pois Ele te ouve. Mesmo depois da sentença, o justo juiz ainda foi capaz de oferecer perdão ao povo, mediante ao arrependimento. O castigo foi dado, a dor viria, as consequências se aproximavam. Na verdade, foram quase 700 anos até que a promessa de Miqueias 5,2 se cumprisse. Mas os remanescentes de Israel viram a promessa se cumprir. Por isso eu entendo perfeitamente a reação de Simeão, quando vê um menino no templo. Ele pega Jesus nos braços e começa a orar, celebrar, cantar. E diz: Senhor, agora pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E chegamos na 6ª cena do nosso filme, a cena da restauração. Miqueias, quando percebeu que Deus não desampararia a nação, se encheu de vigor. Claro, ele estava com um misto de sentimentos, mas ele não se entregou. Porque Deus havia feito uma promessa e Deus cumpre a sua parte na aliança, cumpre a sua parte nas promessas, nos pactos. Ele cumpre a sua palavra. E aí, na cena de final do nosso filme, eu proponho Miqueias caminhando pela sua Moresete, a sua cidade, no meio do campo. Talvez ele caminhando lentamente pelo campo, olhando as vinhas, que são símbolos de Israel no Antigo Testamento. Ele vai tranquilo, às vezes ora, às vezes ri, às vezes chora. Não sabia se conversava com Deus, consigo mesmo, ou se só estava pensando em voz alta.
ele estava ainda tentando assimilar tudo o que vivera. Como Deus era capaz de dar uma nova oportunidade a um povo que já tinha desperdiçado todas as chances. Que Deus é esse capaz de perdoar, de aceitar e de restaurar? Miqueias talvez tenha compreendido até o sentido, o significado do seu próprio nome. Quem é como o Senhor? E ele olha para cima e faz esse questionamento, essa oração, com voz embargada, com os olhos marejados. No capítulo 7, versículos 18 a 20, dizem assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem é como o Senhor? Quem é como esse Deus incomparável? Miqueias tem razão, não há ninguém como nosso Deus. Deuses pagãos não se relacionam dessa forma. Baal era um Deus que queria vingança. Moloque queria sacrifícios humanos. Mesmo nas religiões modernas, a gente entende, por exemplo, que algumas falam que se você foi mal nessa vida, você vai voltar para pagar na próxima. Religiões orientais falam que você carrega um karma. Há deuses que falam que a forma de se purificar é fazendo autoflagelo, é sofrendo. Mesmo a filosofia popular nos ensina que aqui se faz, aqui se paga. O perdão divino é estranho à nossa compreensão. Por isso, esse cântico final de Miqueias, essa doxologia, indica a sua confiança, a sua esperança. Não adianta crer em outros deuses. Não adianta invejar as nações vizinhas. Não adianta idolatrar ideologias, sistemas políticos, poderio econômico, estruturas humanas, alianças entre as nações. Porque mesmo os poderosos impérios, inclusive os que destruíram o Reino do Norte e o Reino do Sul, mesmo os maiores e mais poderosos impérios, um dia caem. Cedo ou tarde, caem. Por isso Deus de Miqueias é incomparável. Quem é como o Senhor? Não há ninguém semelhante ao nosso Deus. E se está difícil encontrar entre deuses, nações, ideologias que preencham esses requisitos, o que dizer de homens como eu e você? Quem se compara a Deus? Quem de nós é perdoador em sua essência? Quem de nós é bom em sua natureza? Quem de nós é perdoador? Se esquece da injustiça? Nós guardamos mágoa. Nós temos sangue nos olhos, queremos vingança. Nós desistimos das pessoas que nos assolam, que nos afligem, que nos cutucam, que nos magoam. Deus não. Quem é semelhante a esse Deus? O Deus incomparável que nunca resgata pecados. Ele é justo, mas não é vingativo. Ele não fica irado para sempre. Ele é rico em misericórdia e tem prazer em demonstrar o seu amor. As misericórdias do Senhor duram para sempre. A sua ira não. Deus tem mais prazer em nos perdoar do que em nos castigar. Quem é semelhante a esse Deus? Por isso Miqueias disse: Ele tornará a ter compaixão de nós. E nós só estamos aqui hoje porque Ele torna a ter compaixão de nós. Não é porque você é bom, não é porque você é fera, não é pelo que você tem na sua conta no banco. Nós só estamos aqui porque Ele torna a ter compaixão de nós, porque nós somos incapazes
de cumprir a nossa parte. E por isso, Ele mandou o seu Filho Jesus para cumprir a nossa parte. Ele demonstrou compaixão enviando Jesus. E é por isso que nós devemos viver debaixo da cruz, debaixo dos benefícios conquistados por Cristo na cruz. Ele não lança os nossos pecados na beira do mar, onde a onda e a maré trazem. Ele lança no mar do esquecimento, nas profundezas do oceano. Não é para eu e você irmos lá buscá-los. Satanás também não tem autoridade para ir lá buscá-los. É para serem esquecidos, porque o Deus, o justo juiz, perdoou mediante ao arrependimento. Quem é semelhante ao nosso Deus? Que Deus é esse que leva o meu pecado, a minha culpa nos seus ombros? Se Deus cuidou do enfadado, como o próprio Miqueias fala, do enfadado povo de Israel, de Sitim a Gilgal, Ele não vai cuidar de você e de mim nos dias de hoje? Se Deus livrou o povo de Israel tantas vezes da mão dos seus inimigos, Ele nos livrará hoje das garras de Satanás e das correntes do pecado. Quem é semelhante ao nosso Deus? Não foram os assírios que destruíram Samaria, não foram os babilônicos que destruíram Jerusalém. Foi o pecado que levou a nação à ruína. Não há nada mais destrutivo para uma pessoa, não há nada mais destrutivo para uma família, para uma igreja, para uma sociedade, para o mundo do que o pecado. É mais letal do que qualquer armamento poderoso. É mais mortal do que qualquer vírus ou doença. É mais feroz do que o mais agressivo dos animais. Por isso, denunciar o pecado sem chamar o povo ao arrependimento só produz desespero. Mas Miqueias chama o povo ao arrependimento e traz uma palavra de esperança. Porque onde há arrependimento, há salvação. Porque nós servimos a um Deus rico em misericórdia. Quem se compara a esse Deus? Ele perdoa a mim, Ele perdoa você, perdoa a sua casa, perdoa a igreja, perdoa a nação quando há arrependimento sincero. Deus tem prazer em demonstrar misericórdia. Se a esperança de Miqueias estava numa salvação futura, a nossa está no passado, está na cruz, está em Cristo. Lá foram lançados os nossos pecados. E hoje, segundo a palavra diz, se nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O arrependimento é a chave da nossa fé, é o que nos reconecta com Deus, é o que supera a ruptura. Quero ler com vocês o último texto, em Jeremias, capítulo 26. Versículos 18 e 19. Enquanto você abre, eu vou beber um golinho d'água, tá? Jeremias 26, 18 e 19. Estão comigo? Jeremias 26, 18 e 19 diz assim: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mastro. Mataram-no acaso Ezequias, rei de Judá, de Judá e de todo o Judá? Antes, não temeu este o Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos tão grande mal sobre a nossa alma? O que nós vemos aqui é anos depois, Jeremias citando Miqueias. E falando que aquela mensagem de Miqueias tocou o coração do rei Ezequias. E isso trouxe uma reforma na nação.
O castigo veio, Deus cumpriu a sentença quando os babilônicos invadiram Judá. Mas o povo, aquela geração, experimentou o perdão de Deus. Viveram por mais 120, 130 anos, mais ou menos. A ira de Deus foi aplacada. Mediante ao arrependimento, Deus teve prazer em demonstrar misericórdia para aquela geração. É possível que esse filme que nós assistimos hoje tenha trazido algumas lembranças dos nossos tempos para você. No começo eu disse, é uma mensagem profundamente atual. Tanta coisa errada, tanto pecado, tanta religiosidade. Não há um justo sequer. Não há um setor do nosso mundo, no nosso tempo, que não esteja corrompido. Talvez, ao invés de fazermos um filme sobre o livro de Miqueias, poderíamos repensar o roteiro, trazendo para uma realidade mais contextualizada. Talvez filmar sobre a minha e sobre a sua vida. Se fizéssemos isso, duas coisas não mudariam. A primeira é que nós, nesse filme, só poderíamos ser usados como dois personagens. Ou nós somos Miqueias, praticando a justiça, amando a fidelidade e andando humildemente com o Senhor, ou nós somos o povo, perdido na corrupção, na injustiça e na religiosidade. E a segunda coisa que a gente teria certeza é que ninguém mais poderia ocupar o papel de justo juiz. Por quê? Porque o nosso Deus é incomparável. Feche seus olhos, fique de pé. E eu vou convidá-lo nesse momento a refletir, a pensar, a colocar a sua vida diante de Deus. Você tem se relacionado com esse Deus? Ou tem vivido de religiosidade? Você tem andado humildemente com esse Deus? Ou tem buscado o Senhor na base da barganha e da negociação? Você é aquele que olha o pecado e uiva? Ou você é aquele que já está corrompido, talvez até maquinando o mal de amanhã? Como está a sua vida? E enquanto você pensa sobre isso, eu queria reforçar que o nosso Deus é rico em misericórdia. Que o nosso Deus tem prazer em perdoar aquele que se arrepende. Que se você está aqui, é porque o Senhor está te dando uma oportunidade de ajustar a sua vida. Se você está assistindo essa palavra, essa mensagem, Deus está te dando uma oportunidade de fazer ajustes. Porque Ele é rico em misericórdia, mas Ele também é o justo juiz. Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem é como o Senhor? Quem se compara ao Eterno? Aquele que quando anda sobre o mundo, derrete os montes, abre verdadeiras fendas. Esse é o Deus que enviou o seu Filho Jesus, por mim e por você. E graças a essa entrega daquele que é rei, profeta e sacerdote, nós temos livre acesso ao Pai. Por isso essa noite é noite de restauração, é noite de entrega, é noite de ajustes, é noite de confissão. Ou talvez seja uma noite, se você tem andado humildemente com o Senhor, pura e simplesmente para celebrar, e talvez orar como Miqueias: Deus,
Quem é semelhante ao Senhor? Quem é como o Senhor, o Deus incomparável? Quem é como o Senhor, o Deus de Miqueias? Quem é como o Senhor, o Deus da Comunidade Batista da Paz? Quem é como o Senhor, o Deus do Emanuel, o Deus do Claudemir, o Deus do Isaac, do Tiago? E você pode colocar o seu nome aí. Quem é como o meu Deus? Não há ninguém como o nosso Deus, o incomparável, o único, digno de todo louvor, de toda honra. E é por isso que nós depositamos o nosso coração diante dele, clamando por essa misericórdia que nos mantém de pé, por essa misericórdia que nos dá a chance de continuar. Porque se fosse por nós mesmos, a gente era perdido. Feche seus olhos e converse com Deus nesse momento.